Olá, viajantes, tudo bem? Um amigo pessoal meu morreu. Vocês poderiam ir comigo para o enterro? A Morte de Ivan Ilitch, por Lev Tolstói. O que eu acho interessante é que ele tem uns 500 nomes. Tem bastante traduções para o nome dele. Tem algumas edições que vem com Lev, tem Liev, tem em inglês tem Leon, e até em português de Portugal às vezes tem Leão Tolstói como nome dele. Enfim, falar um pouquinho de Tolstói, eu não conheço muito. Só sei que acho que ele é um nobre, se eu não me engano. Ele foi bastante conhecido por escrever grandes livros, além de Morte de Ivan Ilitch. Também escreveu Ana Karenina, Guerra e Paz, que são dos tops da literatura russa. Enfim, vamos lá. Vamos começar essa historinha, não pelo início, mas pelo final. O primeiro capítulo já é um enterro de Ivan Ilitch. A gente inicia a história mostrando o departamento jurídico onde ele trabalhava. Seus colegas acabam lendo no jornal como ele morreu. E acontece uma coisa que acho que provavelmente deve acontecer bastante. Quando uma pessoa próxima morre, às vezes você fica triste por ela, mas por dentro tá feliz que não foi você. Literalmente todo mundo que tá ali teve esse sentimento. Todos os amigos dele. Tem até um amigo mais próximo que ele só ficou, quando ele soube da notícia, ele só ficou, putz, cara, eu vou ter que ir lá no enterro, eu vou ter que fazer essas coisas chatas aí de... Como é que tá escrito aqui? Ele fala, eu vou ter que fazer essas obrigações decorosas, enfadonhas de ir ao enterro. Alegrar, dar as condolências pra família. Chegando lá, tem até um dos colegas de trabalho dele. Ele só fala aí, a gente vai no enterro, depois disso a gente vai na casa de outro cara pra poder jogar cartas. Então, quando terminar aqui, nós vai. A gente acaba conhecendo, no enterro, a gente acaba conhecendo a esposa do Ivan Ilitch. Ela acaba conversando um pouquinho com esse... Acho que ele é o melhor amigo do Ivan Ilitch. Mesmo assim, ele só quer ir embora logo, terminar logo as tarefas enfadonhas. Tem uma conversa com a esposa dele, que ela vai falar que, como foram os últimos dias ele apenas gritava, tanto que ela já não aguentava mais. Ela ficava atrás de, acho que eram 3 quartos, que ela ficava longe dele, só para não escutar os últimos momentos do Ivan Ilitch. A única pessoa que ficava com ele era o servo, o Gerasim, e mais tarde vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Enfim, a esposa já não aguentava mais, ela tava fingindo chorar, basicamente, só pra no final começar o papo de verdade que ela queria. Ela queria saber como que ela poderia ter uma pensão maior com a morte do Ivan Ilitch. Olha só como é que já começa a história aqui. Já começa com os amigos do cara, não ligam pra ele, eles só acham que é uma atividade enfadonha e no funeral dele, porque o cara morreu, ficam felizes que não foram eles que morreram. A esposa não liga pro cara, ela só quer mais dinheiro. Caramba. Essa foi a morte de Ivan Ilitch. Agora, como é que foi a vida desse cara, né? Como é que deve ter sido pra... Ele mereceu isso tudo? Então, Ivan Ilitch, filho de aquilo que é conhecido como um funcionário público que, em diversos ministérios e departamentos em Petersburgo, fizeram o tipo de carreira que conduz as pessoas àquela posição em que, embora fique claro que elas não servem para cumprir nenhuma função essencial, elas, graças ao seu longo tempo de serviço prestado e sua patente, não podem ser mandadas embora, e por isso recebem postos inventados e fictícios e alguns milhares de rublos nada fictícios. Resumidamente, funcionário público que não serve pra nada, mas porque tá há muito tempo no cargo, o cara inventaram uma função pra ele. Ele recebe bastante por causa disso. Ele e o irmão mais velho dele são esse tipo. E também ele tem uma irmã e o cunhado dele também é desse tipo. Por acaso o irmão, eu não lembro se é o irmão do meio ou o mais novo, ele é a decepção da família. Só porque ele não é também um
um chamado funcionário público inútil. Acho meio engraçado, tem bastante essas críticas. Tanto do Tolstói quanto no Gogol, o Nikolai Gogol. Ele também tem muitas críticas quanto ao serviço público, no geral. Acho que faz parte do serviço público, né? Tem muitas funções que apenas existem. Tem muita gente que literalmente não trabalha, apenas espera ter trabalho. Acho que ser funcionário público é meio que fácil. Acho que é por isso tanto que hoje em dia, se tu for fazer qualquer concurso público, 1.000 pessoas para 5 vagas, faz sentido. Enfim, ele era esse tipo de pessoa. Ele é o tipo de pessoa que ele fez tudo certo na vida, vamos dizer assim. Ele socializava, ele curtiu bastante a vida. Ele tinha um momento de trabalho que ele era sério, ele era bem estrito no trabalho dele. Ele acabou se casando com uma mulher que ela era bonita, ela era de uma boa família. Então ele basicamente se casou mais porque ele achava que era o certo, não porque ele gostava realmente dela. Ele achava que era o certo se casar, porque, como eu acabei de mencionar, né? Boa família, boa aparência, bom aparentemente tudo. Então ele falou, né? É o certo na sociedade fazer isso. É o certo na sociedade socializar casualmente. Ele não tinha realmente amigos de verdade. Tanto que, né, no funeral do cara, ninguém tava ligando muito pra ele. Eu esqueci de mencionar que no final do funeral, o amigo dele, ele vai jogar cartas. Ele só vai embora e foi lá jogar cartas com os outros. Eles até meio que fizeram um jogo de 4. E daí, quando o cara chegou, daí abriram uma mesa pra 5. Eles jogam um jogo que acho que é 20 o nome, que é especificamente para 5 pessoas. É por isso que tem esse negócio, né? Enfim, Ivan Illich meio que fez tudo da maneira certa. Tem um momento que passa uma perna nele, que daí ele acaba não recebendo um cargo melhor que ele queria. Também esqueci de mencionar, né, que todos os funcionários do departamento dele queriam o cargo dele também, agora que ele morreu, né? Então, além de não ligar que o cara morreu, ficar feliz que não foram eles, ele também querem o cargo do cara. Acontece bastante. Enfim, nesse momento ele quer um cargo melhor, ele acaba recebendo esse cargo melhor. Ele acaba também se casando, a esposa dele acaba que o casamento não é aquilo que ele esperava. Ela exatamente reclama bastante com ele, reclama da vida que ele levava, né? Ele sempre saía bastante sozinho. Enfim, eles vivem brigando, tanto que o Illich, ele só... Chama ele de Illich, nem sei se dá pra fazer isso. O Ivan, O Ivan, ele troca a vida do casamento pelo trabalho, ele só vive no trabalho. Ele usa o trabalho como uma válvula de escape para a vida de casamento. Enfim, eles acabam recebendo mais, ela acaba tendo um padrão de vida bem alto, então ele é obrigado a receber mais para poder manter esse padrão, até porque isso é meio que normal, né, na vida, assim, na classe média, eu acho. Enfim. Ele acaba comprando uma nova casa, eles acabam se mudando, acabam decorando a casa com móveis que eram baratos, mas eles eram meio antigos, então eram bonitos. Só que no final, a casa dele, que ele sentia que era especial, era basicamente como qualquer outra casa. Ele literalmente é só uma pessoa normal. Tanto que eu faço umas anotaçõezinhas às vezes, uma das anotações que eu fiz é que o cara é medíocre, ele é só... Ele é como qualquer outra pessoa. Mas ele se acha especial por causa disso. Nesse caso, acontece que enquanto ele está decorando a casa, ele acaba caindo e machucando o lado... Acho que é o lado direito, se não me engano. O flanco direito, que seria por aqui. Ele acaba machucando essa parte. No início ele acaba não dando muita bola, só que conforme os dias vão passando, ele acaba ficando cada vez mais doente. Acaba causando cada vez mais dor. Primeiro ele vai em alguns médicos, que acabam receitando bastante coisa pra ele, só que nada acaba dando certo. No final acaba aumentando cada vez mais dor, ele acaba sentindo um gosto estranho na boca dele, acaba perdendo o apetite, acaba tendo que mudar as comidas que ele come e tudo mais, acaba tomando 500 remédios, mas nada melhora. Apesar de que todos os médicos só falam que é isso, o médico fala que é aquilo ali, acaba dando muitos remédios, muitos tratamentos, só que nada funciona. No final acaba que a dor aumenta tanto que ele já nem... só acredita que os médicos estão mentindo pra ele. Os médicos todos... Ninguém fala a verdade pra ele. Acaba que a família dele também acaba escondendo, todo mundo fala: tu vai melhorar sim, tu vai, por que tu não toma teus remédios?
A esposa dele acaba fazendo esse tratamento com ele, né? Tu não melhora porque tu nunca toma teus remédios, é por isso? Aí, ó. O cara nunca toma os remédios, é por isso. Toda vez que ela aparece, né, que o cara tá pior, por que tu não toma teus remédios? É só isso. Ele tomando 500 tipos de remédio diferente. Enfim, todos acabam mentindo pra ele. Mas é aí que o Gerasim entra. O Gerasim, o servo que fica do lado do Ivan Ilitch até o final. Ele foi um de verdade, ele foi um de verdade. O Gerasim, ele acaba ficando junto com o Ivan Ilitch. Ele é a única pessoa que não mente pra ele. Tanto que enquanto ele tá deitado sentindo muita dor, uma das únicas coisas que faz ele ficar um pouquinho melhor é erguer as pernas pro alto. E no caso disso, ele pede pro Gerasim fazer isso por ele. Ele faz isso a noite inteira, por dias inteiros. Tanto que o Ivan Ilitch até acaba tentando dispensar ele. Ele pergunta, né, por que você está fazendo isso? E o Gerasim, sem mentir, ele fala, né, que o Ivan Ilitch, ele tá morrendo. E ele queria que, se algum... Eu vou ter que procurar a frase, porque eu quero falar exatamente a frase. Então, por que o Gerasim estava tendo todo esse trabalho? Ele vai lá e responde: todos vamos morrer, por que é que eu não me daria ao trabalho? Não é mesmo? Ele é de verdade, tá aí, ó. Enfim, lá pros últimos capítulos, que é quando já começa um pouquinho mais da doença, que ele encara a morte de frente, ele acaba tendo esse questionamento aqui, que tá atrás do livro. Talvez eu não tenha vivido como é preciso. Tem meio que uma vozinha na cabeça dele pensando isso. Mas no início ele acaba só pensando: não, eu fiz tudo certo, eu vivi como era pra ter vivido, eu fiz o que todo mundo faz, sabe? O cara fez as escolhas certas da vida. Teve uma boa casa, teve um bom emprego, teve uma família. Só que ele acaba pensando um pouquinho mais. Eu acho que é essa virada de chave que faz esse livro ser tão incrível. E quando tu lê isso aqui pela primeira vez, tu realmente começa a discutir um pouquinho a tua vida. Se tu não faz isso, tu acha que você é meio insensível. Se tem alguém morrendo, você não vai pensar na tua vida. Enfim. Ele acaba tendo esse pensamento, talvez ele não tenha vivido como é preciso. E ele acaba reavaliando toda a vida dele. Quanto feliz ele foi. Acaba notando que ele só se matou de trabalhar, que a família dele acaba nem ligando pra ele tanto assim, a esposa dele também, né? Não é uma boa esposa, no final das contas. E ele acaba percebendo que quanto mais pra trás ele vai nas memórias, mais feliz ele é. Ele até acaba inventando uma fórmula para esse tipo de coisa, que é: a felicidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância da morte. Quanto mais estamos próximos da morte, mais felizes somos. Mais a gente acaba, nessa experiência de vida, a gente acaba carregando esse peso na consciência. A gente acaba tendo que... A vida adulta é difícil, resumidamente, a vida adulta é difícil. Ter que trabalhar, pagar imposto, ter que sustentar uma família. A vida adulta é difícil. Tem muitos momentos onde ele finge ser forte, mas no fundo, quando todo mundo foi embora, ele acaba chorando. Tudo que ele queria é que alguém tratasse ele como uma criança doente, que ele tivesse pena dele, não que ficasse mentindo pra ele que ele vai ficar bem. No fim das contas, ele acaba aceitando que ele vai morrer. Ele não viveu como era preciso viver. Ele acaba alucinando um pouquinho. Nesse momento, até que a dor some, apesar de que ele fica gritando de dor nos últimos dias dele, mas na cabeça dele a dor some, ele fica em estado, um êxtase, vamos dizer assim. Esqueci de mencionar que naquela época era permitido, então ele tava, pra parar com a dor, ele tava tomando muito ópio. Naquela época podia, naquela época era diferente. Ele acaba tomando muito ópio por causa disso. Enfim, no final do livro, acaba rolando a morte de Ivan Ilitch. Esse livro, ele é incrível. A primeira vez que eu li esse livro, foi tão impactante esse momento da morte dele. Eu senti tanto, tanta aflição, porque a gente vê o sofrimento dele da metade do livro pra frente, conforme ele vai ficando mais doente, não tem salvação pra ele, né? Nenhum doutor sabe o que ele tem. Se eu não me engano, acho que eu fui até pesquisar uma vez, né? O que ele teria, qual que seria a doença. Eu acho que era câncer de estômago, alguma coisa assim, era a teoria.
Enfim, é tão impactante a morte dele conforme a gente vai vendo que eu quase morri junto. Eu lembro de ter terminado de ler esse livro, eu tava segurando minha respiração. Quando eu li ali a última parte que ele tomou seu último fôlego, eu tava. Daí eu lembrei de respirar quando eu tô vivo. Eu quase morri junto com ele. Enfim, esse livro ele é muito impactante. A primeira vez que eu li ele foi realmente. Eu acabei relendo ele, ele não teve esse novo impacto comigo, mas teve uma nova reflexão sobre como eu tô vivendo a minha vida. Acho que, como eu falei, esse livro ele vira uma chave na tua cabeça que tu começa a refletir toda a tua vida. Acontece muito isso. Enfim, Morte de Violet. Acho que é isso. Esse livro é incrível. Se fosse pra dar uma nota até 10, 5 estrelas, esse livro é maravilhoso. Essa edição que eu tenho, só pra dar aquela propaganda grátis. De novo, é da Antofágica, Nano, é bonitinho, é legalzinho. Só pra mostrar meu marca-página legal também. Mas finge. Esse marca-página não é nem um pouco prático, mas tá aí. Enfim, espero que tenham gostado. Se algum feedback ou uma reflexão que vocês também tenham tido com esse livro, ou se gostaram, querem ler também. Esse foi o Morte de Violet, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever, comentar alguma coisinha. E é isso aí. Valeu, falou, até mais, se cuidem.